Graça e paz. Bom é estar aqui com o propósito de agradecermos a Deus, sermos edificados pela palavra de Deus e evangelizarmos. Esses têm que ser os motivos pelo qual a gente vem à comunidade. Nós vamos meditar um pouquinho no capítulo 23 de Mateus. Mateus, capítulo 23. Do versículo 25 ao 33, está escrito assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Nós te agradecemos, Pai querido e amado, o privilégio glorioso de estar aqui, junto com estes amados irmãos, para te louvar, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, aos amados irmãos que viajaram, que já voltaram, guardados no teu nome, pelos amados que aqui estão nesta noite. Que o Senhor abençoe a cada um deles com a bênção gloriosa da alegria de serem teus filhos, gerados por ti mesmo, em Cristo Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos, porque a tua misericórdia é grande e dura para sempre. Glória a ti, em nome de Jesus. Amém. Sentem. Hipócrita. O que é hipócrita? É um fingido. É como essas flores aí que eu sempre me refiro a elas, né? Tão bonitas, mas não tem perfume. É hipócrita. Claro que Jesus está se referindo aqui aos líderes religiosos e a todo religioso. O religioso, ele se contenta com a limpeza exterior. É o que a religião faz. Limpa a pessoa exteriormente, ela troca de roupa e etc. E agora, mas interiormente continua sendo a mesma.
E Jesus chama-as de raça de víboras. Então, o interior continua da mesma maneira. E ele vai mostrando aqui para nós que é preciso limpar o interior primeiro, para depois ser limpo o exterior. Claro que quando há uma limpeza interior, automaticamente o exterior fica limpo. E ele então vai mostrando para nós no verso 27, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, religiosos, ele podia ter dito aqui, né? Vocês parecem justos aos olhos dos homens. Com um grande esforço a pessoa consegue fazer-se de justa, mas ela continua sendo hipócrita. Porque o se fazer de justo é hipocrisia. É preciso ser justo interiormente, de natureza. Como é que nós vamos domar uma natureza de víbora? Ele chama raça de víbora. Toda pessoa que não nasceu de novo, ela pertence à raça de víboras. Qual foi a víbora que transmitiu a raça para estas pessoas? A víbora do jardim do Éden, usada por Satanás para tratar com Eva. Esta víbora transmitiu a natureza de víbora através da promessa que ela fez para Eva. Satanás, usando esta serpente, ele ludibriou a Eva. Ele é astuto. Às vezes ele faz um rodeio ali e acaba pegando a pessoa. E foi o que ele fez com Eva. Quando nós lemos no capítulo 2 de Gênesis, versos 16 e 17, nós vamos ver ali qual foi o problema. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ali estava implantada a lei divina. Esta lei passou a todas as pessoas que nascem neste mundo pela promessa que o diabo fez a Eva. No capítulo 3 de Gênesis, versos de 1 a 6, nós vamos ver o que o diabo tratou com Eva. Ali ele fez um rodeio e acabou então fazendo com que Eva acreditasse na promessa dele. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então ali estava implantada a lei chamada
lei universal. Esta lei fez com que Adão e Eva fossem expulsos do jardim do Éden. Porque Eva acreditou na promessa que o diabo fez. Podia comer livremente que não ia morrer. E Eva então acreditou na promessa do diabo. Passou então a ter a natureza de víbora. E toda pessoa que nasce nesse mundo nasce com a natureza de víbora. Daí o Senhor Jesus está chamando-as de raça de víbora, é uma raça. E aí entra a religião e reforma as pessoas por fora. A religião não pode mudar o interior. A mudança do interior é só Deus é que faz, não é as pessoas. As religiões até ensinam, para você fazer isso, para você largar daquilo e etc e tal, mas a pessoa não consegue, porque isso não se faz neste mundo com as obras praticadas pelo homem. Isso é um milagre divino, que é realizado através de Deus, pelo Evangelho de Cristo. Então, a limpeza interior é quando a pessoa nasce de novo. Aí ela nasce de novo agora pela palavra de Deus, que registra o método do novo nascimento. Não é uma questão de fazer, não. É um método que Deus tem para as pessoas nascerem dele. Então, quando Jesus estava tratando ali no capítulo 8 do Evangelho segundo João, versículo 34, 35 e 36, esse texto trata exatamente da libertação, ou seja, da limpeza interior, que Jesus diz que só Ele pode fazer isso. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então ele está mostrando aí que Ele, Jesus Cristo, é que liberta as pessoas verdadeiramente. Por quê? Porque para a pessoa ser liberta verdadeiramente, começa do interior. Jesus falou, limpa primeiro o interior. Então é necessário que a pessoa acredite que Jesus Cristo é o único que liberta verdadeiramente. Mas as religiões entram ali no meio, querendo elas a glória, e começam a impor a justiça humana, ou seja, uma limpeza pelo que faz. A pessoa então acha que quanto melhor ela é neste mundo, mais limpa ela vai ser diante de Deus. E começa a se esforçar. Quantas pessoas vão ser decepcionadas quando a morte física chegar? Muitas pessoas se esforçam. Eu conheço pessoas que se esforçam no sentido de se justificar diante de Deus, e não é possível, não tem condições. Ninguém consegue se justificar diante de Deus através das obras, não. É somente pela fé. A Bíblia sempre se refere que a salvação é de graça e pela fé. Não é por obras praticadas pela pessoa. Mas que fé seria essa? A gente sempre bate na tecla, porque tem muita gente que pensa que tem muita fé. Às vezes a gente conversa com pessoas, elas dizem, eu tenho muita fé.
Eu costumo pedir um pouquinho para elas, então me dá um pouco aí que eu não tenho. Porque Jesus falou que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós mandaria um murro mudar de lugar e ele se mudaria. Por quê? Porque nós não temos fé. Claro que Jesus sabe perfeitamente que ninguém tem fé suficiente para acreditar na promessa que ele fez de nos atrair no corpo dele quando ele fosse levantado da terra. Ninguém tem fé para acreditar nisso. E Deus, sabendo que não tem mesmo pessoas que têm esta fé, ele oferece esta fé gratuitamente, para que a pessoa seja salva da condenação eterna, tendo o interior limpo primeiro, e depois então vai ser limpa exteriormente. Ou seja, toda pessoa que nasce de novo, ela vai procurar agradar a Deus na sua jornada, estando entregue à morte no corpo de Cristo. Quando a pessoa se conscientiza que Jesus habita nela, ela vai tomar cuidado com a sua vestimenta, com o seu palavreado, o seu porte. Ela vai tomar cuidado com isso, porque ela sabe agora que Jesus habita nela. Então, quando o Senhor Jesus Cristo prometeu nos atrair no corpo dele, as pessoas até acham que acreditaram, mas com a fé que nós temos, nós não conseguimos acreditar. É preciso clamar a Deus para Deus dar esta fé para a pessoa acreditar. Quando nós lemos lá em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, ali nós vamos descobrir que esta fé, para acreditarmos que Cristo nos atraiu no corpo dele, é dada por Deus, não é uma fé própria da pessoa, não. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode se gloriar diante de Deus falando que se salvou através de obras. Não. Ela precisa ser salva. E quem veio para salvar foi Jesus Cristo. Não foi religião nenhuma. Daí os religiosos serem chamados de hipócrita, fingidos. Por quê? Porque eles pensam que podem se salvar, mas ninguém pode se salvar. Se alguém pudesse se salvar, para que estaria escrito em João capítulo 3, versos 16 e 17? Para que estaria escrito aí, se a pessoa pudesse se salvar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Para Jesus salvar as pessoas, ele precisou ser crucificado. Ele não tinha outro jeito? Não. Ele precisou ser crucificado para fazer morrer com ele a natureza de víbora. Ou seja, aquela que comanda o homem, comanda a pessoa. A pessoa faz tudo o que o eu manda. Por isso que uma pessoa que não nasceu de novo, ela serve só uma pessoa. O eu. É o eu que exige aquilo que ela tem que fazer. Quando a pessoa nasce de novo, ela serve bastante pessoa. Ela começa a amar com o amor que Deus lhe deu, lhe colocou no seu coração, e aí então se tornou maravilhoso. Então Jesus veio para isso.
nos atrair no corpo dele na cruz para fazer morrer a natureza de víbora. Esta obra está pronta, não depende da pessoa para se salvar. A única coisa que a pessoa precisa é querer ser salva, e querer muito. Porque quando Cristo foi crucificado, ele atraiu todos no corpo dele. E toda pessoa que acredita que foi atraída no corpo de Cristo, ela morreu com Cristo. Ela foi crucificada com Cristo e morreu com Cristo. A obra está pronta. Romanos 6:6, segundo aos Coríntios 5:14. Então esta obra está pronta para a velha natureza ser crucificada e a pessoa ficar livre dela. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, para que não sirvamos mais ao pecado como escravos. Então, toda pessoa que creu que Cristo a atraiu, foi crucificada com Cristo. O tempo do verbo está no passado. Por quê? Porque a obra está pronta. E aí, segundo aos Coríntios 5:14, está mostrando que se a pessoa creu que foi crucificada com Cristo, ela morreu com Cristo. Isso é uma lógica. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. O que você pôs aí? Pode? Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Logo todos morreram. Esse logo aí está meio complicado para mim, né? Então, todos morreram, não tem esse logo aí. Se um morreu por todos, quem foi? Jesus. Se tivesse escrito assim, se eu criei que Cristo me atraiu, que eu fui crucificado com ele. Onde é que Jesus estava? Na cruz. Ele ficou vivo? Não. Ele morreu? Morreu. E se eu estava nele? Morri com ele. Então eu cheguei a esta conclusão, que se Cristo morreu, eu morri com ele. Certo? Isso é uma conclusão lógica para a pessoa que crê que foi atraída no corpo de Cristo. Agora então ela está livre da natureza de víbora. Por isso no verso 7 de Romanos 6, está mostrando que esta pessoa que acreditou, que morreu no corpo de Cristo na cruz, ela está justificada do pecado. Ela ficou livre. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então agora essa pessoa está justificada do pecado. Agora Deus pode gerá-la. Deus não vai gerar uma pessoa no pecado. Não. Agora ela está liberta do pecado, justificada. A natureza de víbora foi crucificada com Cristo. Agora ela é gerada por Deus, livre do pecado. Agora, claro, ela foi justificada e agora ela é gerada por Deus. Segundo aos Coríntios 5, 17 e 18, para ficar claro que não é a religião que gera a pessoa, mas é o próprio Deus que gera a pessoa quando ela está em Cristo. Assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isso também nós podemos dar uma olhada em Colossenses capítulo 2, versículo 12, 13 e 14, para ficar bem claro aí, que é através da morte no corpo de Cristo na cruz.
Sepultados com ele no batismo, nele também fostes ressuscitado pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então agora não é mais com a natureza de víbora, não. Agora você não foi gerado pelo homem, por isso é uma geração espiritual. Deus gera a pessoa quando ela está em Cristo e creu que morreu no corpo de Cristo. Agora é gerada por Deus com a natureza divina, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4. A natureza de víbora ficou crucificada com Cristo. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Como escapou da corrupção? Porque agora ela é uma natureza divina, ela é portadora da natureza divina, não é mais a natureza de víbora. Na Bíblia Sagrada, nós vamos descobrir, por exemplo, no capítulo 1, versos 16 e 17 de Romanos, nós vamos descobrir que tudo isso que nós ganhamos é por fé. E que a nossa continuidade enquanto estivermos aqui neste mundo é por fé, não é por fazer. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Então não é religião, não. A religião ensina a fazer ou não fazer. Aqui nós vemos que o justo, quem é o justo? É aquele que nasceu de novo. Esse vive pela fé. Então ele ganhou tudo isso pela fé. Pela fé, ele creu que foi atraído no corpo de Cristo. Pela fé, ele creu que foi crucificado com Cristo. Pela fé, ele creu que morreu com Cristo. E pela fé, ele creu que Deus o gerou de novo. Pela fé, ele creu agora que ele não vive mais, mas Cristo vive nele. Daí nós vemos nesta versão original o que está escrito aí em Gálatas capítulo 2, versos 19 e 20, onde nós vamos ouvir na outra tradução, que é fé em Cristo, que está errada. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Muitos tradutores de Bíblia não concordam que é a fé de Cristo. Eles escrevem fé em Cristo. Não, é a fé de Cristo. Por quê? Porque ele tinha dito no verso 19 que ele não vivia mais. Cristo vivia nele. Mas por quê? Porque o justo vive pela fé. E a fé levou o apóstolo Paulo a acreditar que ele não vivia mais, mas Cristo vivia nele. Pela fé de Cristo que habita nele.
Porque é comum uma pessoa dizer, eu nasci de novo, e agora, pastor, o que eu devo fazer? A pessoa está tão habituada a fazer e deixar de fazer, orientada pelos líderes religiosos do Evangelho das Obras, que tem que fazer ou precisa deixar de fazer alguma coisa. Então a nossa resposta sempre é mal criada, mas é lógica. Se você nasceu de novo, você não vive mais. Então é Cristo que vive em você. Daí quando nós lemos na Epístola aos Gálatas, no capítulo 5, verso 22, nós vamos ver então que a obra realizada no cristão é pelo Espírito Santo, no cristão, não é pelo. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Tudo isso na vida do cristão é pela fé. Pela fé nós cremos que morremos no corpo de Cristo e que fomos gerados por Deus. E daí para frente, né, é fé. No capítulo 10 da Epístola aos Hebreus, verso 38, tem uma advertência lá para as pessoas que dizem que nasceu de novo. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O justo viverá da fé, tá? Não é por fazer, por misericórdia. Isso aqui está me dando uma mão de obra que vocês não queiram saber, tá? Pessoas que se dizem nascidas de novo, mas e se eu não... Peraí, tá? É pela fé, meu caro. Não é por fazer, lembre-se disso. Mas a religião ensina que é por fazer. Daí, levar as pessoas a serem hipócritas, fingidas. Tá? Fingidas, mentirosas. Eu sou, mas por dentro não houve mudança. Porque a mudança interior é uma obra divina. Quando Deus estava tratando sobre isso no livro de Ezequiel, capítulo 36, versos 26 e 27, ele estava falando exatamente sobre a mudança da natureza. Coração ali é a natureza da pessoa. Não é lógico que ele não ia tirar o coração que bombeia o sangue para pôr outro coração. Não, é a natureza, é o pensamento da pessoa. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Aí vem a pergunta, e o que eu preciso fazer? No verso 25, Deus falou, eu que faço. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Então é Deus que faz. É pela palavra de Deus. O que Deus fala, Ele cumpre. Daí ser justo pela fé e caminhar pela fé, acreditando naquilo que Deus promete. Tá? Todas as promessas da Bíblia Sagrada são nossas, ou para o bem ou para o mal. Quando diz que se não crer está condenado, está mesmo e continuará condenado. Então a religião não pode resolver o problema? Não. Hipócritas são todos aqueles que acreditam que podem se salvar pela prática das obras ou pela observação da lei, observância da lei. Não, senhor. Não. A pessoa precisa crer. É por acreditar. O meu justo viverá da fé. Está escrito? Tá. Mas não.
Não é por fazer, por favor. Deixa o Espírito Santo fazer. E como é que ele faz? Quando estiver nessa situação. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 10 e 11. Aí nós vamos então ter ele, o Espírito Santo, realizando a obra por nós, não nós fazendo. Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Então, nós vemos que é diferente, né? É preciso estar entregue à morte no corpo dele, para que ele viva em nós. Por quê? Porque é uma opção, sempre ele dá a opção para a pessoa. Lá no Jardim do Éden, Deus deu a opção a Adão. Ele não obrigou Adão a não comer, ele só colocou a observação. Se você comer, você morre para mim. Era uma opção. Adão teve a opção de comer. Morreu para Deus, ou seja, ficou separado de Deus. Não é que ele morreu fisicamente, não, ele morreu para Deus, ou seja, ficou de mal com Deus. Não foi Deus que ficou de mal com Adão, foi Adão que ficou de mal com Deus. Eu não creio no que o Senhor falou, que se eu comer eu vou morrer. E ele creu naquilo que o diabo falou, que podia comer, que não ia morrer. Então, por acreditar na obra do diabo, Adão ficou dependente do diabo. Até então, o diabo era dependente de Adão. Agora, então, o diabo fez com que Adão ficasse dependente dele. Daí as pessoas nascerem separadas de Deus e tendo o diabo como pai. Não precisa querer ter o diabo como pai. Não, isso já está feito. Não precisa ter fé para ser filha do diabo. Não, isso já está feito. Precisa ter fé para não ficar mais filho do diabo. Isso sim. Mas para ser filho do diabo, ninguém precisa de fé. A pessoa já nasce separada de Deus, segundo aos... Vamos para Mateus? Não. Eu acho que Romanos 5,12 vai falar melhor. Né? Que a pessoa já nasce separada de Deus pelo pecado. Que pecado? Pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então aqui agora, coitado de Adão, né? Levou a humanidade toda. O Senhor Jesus disse que o diabo roubou do coração da Eva a palavra. Não sei. O diabo roubou. Como foi? Iludiu a Eva. Como muita gente são iludidas. Ah não, mas para nascer de novo não precisa estar em Cristo, é só você fazer isso, fazer aquilo. É mentira. Então isso é obra do diabo, querendo iludir as pessoas. Então isso foi o que causou a separação de toda pessoa que nasce neste mundo, fica já separada de Deus, por causa de uma errata da Eva. Ela foi iludida, não é que ela foi enganada, ela foi iludida. O diabo fez um rolo ali e ela então caiu na ilusão do diabo. E ele é astuto, ele engana as pessoas. Para a pessoa ser enganada, não pode ser um produto muito diferente, tem que ser um produto parecido. Por isso que Jesus está chamando-os de hipócrita, porque o religioso, ele parece justo, parece, mas não é. Ninguém é justo diante de Deus.
A pessoa não é justa pelo que ela faz. Não. A pessoa é justificada por aquilo que Deus fez por ela, através de Cristo Jesus. Então é parecido, mas é hipocrisia. Falar que nasceu de novo porque pertence a uma religião que ensinou isso ou aquilo para a pessoa fazer. Isso daí é um engano que está sendo posto em prática mais do que nessa época de Jesus. As pessoas até pensam que Jesus foi mal criado. Não, ele não foi mal criado. Quando ele disse que as pessoas são comparadas ao sepulcro caiado. Dependendo da possibilidade financeira da pessoa, quando morre alguém da família, se a pessoa tem condições financeiras, a pessoa vai fazer um túmulo bonito, né, cheio de coisas bonitas e etc. E fica bonito por fora, mas e lá dentro desse sepulcro? É isso que acontece com a religião. Ela reforma a pessoa por fora. Sabe? A pessoa fica reformada por fora. Mas por dentro fica da mesma maneira. Porque religião nenhuma faz a limpeza interior, a troca da natureza. Deus está falando aí que foi Ele, pelo que Ele fala. Então é por fé? É, sim, Senhor. É por fé, porque está bem claro ali que Ele ia espargir a água pura, que é a palavra dEle. A pessoa que acreditasse ia ganhar um novo coração. Isso está em vigor. Então, se não acontecer isso com a pessoa, ela é uma hipócrita. Se finge de filha de Deus, mas continua sendo filha do diabo. Porque o problema é interior, raça de víbora. Jesus não falou, vocês parecem víbora. Não. Ele disse raça. Vem da víbora. Todos vêm da víbora. O Senhor Jesus Cristo diz que Ele veio para isso, para trocar esta natureza. No capítulo 10 do Evangelho segundo João, verso 10, o Senhor Jesus Cristo disse que Ele veio para resolver este problema do interior. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu vim para vocês não ficar mais com essa vidinha de vocês. Essa vidinha que nós ganhamos do papai e da mamãe, por muito boa que seja, ela dura pouco. É comparada com um conto ligeiro, diz o salmista. E começa a contar uma história, quando a pessoa está esperando o final, já acabou. Então essa é a durabilidade da vida que nós ganhamos do pai e da mãe. É comparada como uma flor, né? Que de manhã é um botãozinho bonito e tal, ao meio-dia ela se abre, à tarde ela murcha e cai, acabou. Que duração tão curta, né? É verdade. E a vida que Cristo veio para nós termos ela? Essa é uma vida eterna, abundante. Mas é preciso haver a troca do interior. É preciso haver a troca da vida. Dar esta vida curta para ser crucificada com Cristo e ganhar a vida abundante na ressurreição com Cristo. Isso é chamado novo nascimento. Troca do interior. E aqui o Senhor Jesus Cristo, então, está comparando um religioso a um hipócrita. Ele não estava ofendendo ninguém, como ele não estava ofendendo ninguém quando ele falou no capítulo 8 de João, verso 44. Ele não estava ofendendo as pessoas, estava dando uma oportunidade, quem sabe por um choque, a pessoa ia querer saber como ficar livre desse pai, que é o diabo.
Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele fala do que é próprio mesmo, né? Ele é o mentiroso. Então Jesus está mostrando aqui, em vários versículos, ai de vós. Essa palavra ai é muito conhecida. Ai de vós. Ai de você, menino, se fizer isso. Ai de você, menina, se fizer... Essa palavra ai é uma acusação. Ai de vós, religiosos, que se não nascer de novo, vai entrar no reino do diabo. Ai de vós, religiosos, que pensam que vão entrar no céu, mas vão ficar morando com o diabo eternamente. Então essa palavra é triste, né? Ai de vós. Não seja um hipócrita. O Senhor Jesus Cristo está dizendo que todos têm que nascer de novo, porque todos nascem sendo filhos do diabo. Então precisa nascer de novo, nascer de Deus. Por que Jesus não falou para Nicodemos, eu sou hipócrita? Porque Nicodemos reconheceu que precisava nascer de novo. Ele foi procurar Jesus porque ele não tinha o novo nascimento. Se fossem os religiosos dos nossos dias, não iam procurar Jesus. Mas Jesus deixou claro aí no capítulo 3 de João, verso 7, que todo religioso, ou que não seja religioso, tem que nascer de novo. Não te maravilhes de eu te ter dito, necessário vos é nascer de novo. É bom pedir fé a Deus para crer que Cristo te atraiu no corpo dele para não ser um hipócrita. Para não receber no dia da sua partida deste mundo aquela palavra tão triste: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Seu hipócrita, você não sabia que não podia se salvar? Você não leu na minha palavra em Efésios 2, 8 e 9 que a salvação era de graça, que eu não vendia a salvação e que era pela fé e eu mesmo dou essa fé? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não tem. A religião faz a pessoa se gloriar, mas o Evangelho de Cristo faz a pessoa se humilhar. Tem que se considerar zero à esquerda para ganhar fé, para crer que Cristo atraiu ela no corpo dele. Já o religioso não, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Quando você vê um religioso dar um relatório da caminhada religiosa dele, dá até vontade de... É tanta coisa. Tem religioso que fica 40 minutos dando relatório para Deus. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu falei com aquele meu amigo, eu falei com aquele... Sabe, já viu? Uma ocasião eu fui fazer uma reunião numa igreja, e aí pediram para um senhor lá orar. Ele ficou 40 minutos dando relatório para Deus. Marcado no relógio, 40 minutos. Quando me deram a palavra, eu falei, vamos encerrar o culto, vamos embora. Já foi tudo realizado.
É o religioso que gosta, né, de lembrar a Deus. Olha lá, eu fiz isso aí para o senhor. Olha lá, eu fiz aquilo lá. Olha lá, hein. Toma nota aí, hein. Não. Esse não vai entrar no céu. Mas graças a Deus que Cristo veio nos salvar. E aquele que acredita que foi atraído no corpo dele, está livre da condenação. Romanos 8:1. Peça fé a Deus para estar em Cristo e ficar livre da condenação eterna. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora ficou bom. Graças a Deus, que me atraiu no corpo dele. É por isso que a gente vem na comunidade, dar graças a Deus. E se não creu, para pedir fé para crer. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela obra que o Senhor fez por nós através de Jesus Cristo. Nós te louvamos porque foi a tua misericórdia, o teu amor por nós, a razão de Cristo ter vindo a este mundo mau. O Senhor abençoe as pessoas que estão ouvindo esta mensagem, vão ouvir com a bênção do desejo de estarem em Cristo Jesus para serem teus filhos, Pai. Por misericórdia. Dá-nos uma noite de paz, um feliz despertar na tua presença, com saúde e com oportunidade de anunciarmos o Evangelho de Cristo. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. A graça e a paz. Vem cá, bem.